tragédia, ambição e acontecimentos sobrenaturais em Noite Sem Fim, de Agatha Christie. Hoje eu vou começar apresentando a minha última leitura, que foi o livro Noite Sem Fim, que foi escrito por Agatha Christie. Para quem não conhece, Agatha Christie foi uma escritora de origem inglesa que escrevia romances policiais. Ela era chamada de a Rainha do Crime e escreveu mais de 80 livros desse gênero. Então, se você gosta de livros sobre crimes, mistérios, investigações e detetives, esse livro é para você. O enredo de Noite Sem Fim traz a história de Mike, que é o apelido de Michael Rogers, que logo no início da história vai conhecer e se casar com a Ellie, que é a Fenella Goodman. A Ellie tem 21 anos, é órfã de pai, mãe e avós, então ela não tem alguém que verdadeiramente possa cuidar dela. Mas ela também é uma das moças mais ricas dos Estados Unidos. E por isso, como sempre acontece, ela é rodeada de parentes interesseiros. Quando Mike e Ellie se casam, eles vão morar em um lugar chamado Campo do Cigano, em Kingston Bishop, na Inglaterra. Era um lugar que parecia perfeito para eles começarem uma vida juntos. Mas estamos em um livro de Agatha Christie. E não é à toa que ela escolhe escrever uma história que se passa exatamente em um lugar chamado Campo do Cigano, apresentado desde o início como um lugar que já tinha sido palco de acidentes, assassinatos e várias tragédias. E para completar essa sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, vai aparecer ali uma cigana, a senhora Lee, que vai ler a sorte do casal e vai alertar eles sobre acontecimentos sombrios que podem acontecer com eles se eles insistirem em viver ali naquele local amaldiçoado. É claro que nada disso é revelado ao leitor, nós permanecemos ali o tempo todo como meros espectadores dessa situação. Mas diante de todos esses avisos, o que Mike e Ellie vão fazer é ignorar completamente, e isso vai fazer muito sentido no final da narrativa. Outro personagem que desempenha papel importante no enredo é o Santonix, o arquiteto, que vai projetar a mansão do casal no Campo do Cigano. Porque sim, eles não só não vão embora, como eles constroem uma linda mansão nessa localidade. E o Santonix é importante porque ele é uma espécie de mentor na narrativa. É ele que vai trazer para o leitor algumas pistas, alguns indícios do que realmente está acontecendo na história. Lembrando, pessoal, que nessa história nós não temos a presença de nenhum detetive. Quem é leitor da Agatha Christie sabe que ela tem vários personagens detetives que se repetem nas histórias. Entre os mais conhecidos, nós podemos lembrar de Hercule Poirot, o detetive belga, que aparece em mais de 40 histórias da autora. Outro exemplo é a nossa detetive amadora, a Mrs. Marple, que nada mais é do que uma senhorinha bisbilhoteira e que sempre acaba ajudando a desvendar os crimes. E a Mrs. Marple aparece em 12 livros e 25 contos da Agatha. Outra curiosidade que nós podemos citar é que a Agatha escrevia histórias que se passavam em diversos lugares do mundo. Basta que a gente se lembre de alguns de seus romances, como, por exemplo, Morte no Nilo, Morte na Mesopotâmia ou o tão famoso Assassinato no Expresso Oriente. E a ideia de escrever uma história que se passava nesse lugar chamado Campo do Cigano provavelmente começou a nascer quando Nora Pritchard, que era avó do neto da Agatha Christie, ou sogra da filha dela, contou sobre a lenda que envolvia uma terra cigana, no Vale de Glamorgan, país de Gales. Nesse lugar, muitos anos antes, um acampamento cigano que vivia ali no local foi removido. E para se vingar dessa expulsão, o chefe do grupo acabou amaldiçoando o lugar. Depois disso, uma série de acidentes de carro ocorreram na localidade e a lenda ganhou ainda mais força. Em agradecimento pela história contada, a Agatha dedicou esse livro para a nora da filha, como nós podemos ler na dedicatória. A Nora Pritchard, de quem ouvi a lenda do Campo do Cigano pela primeira vez. Agora vamos falar um pouquinho mais do sentido e de algumas questões discutidas no livro. Quem lê romance policial gosta muito dessa trama de mistério e investigação. Mas a trama desse livro é tão monstruosa que não tem como o leitor não sentir esse estranhamento que a obra provoca.
a gente fica se questionando o quanto a ambição, a ganância e a traição podem ir além de qualquer limite, e do quanto a inocência é frágil diante das artimanhas e corrupções por causa de dinheiro. E o plot twist desse livro é que o leitor é tão inocente quanto a personagem que é a vítima. Nós somos tão enganados quanto ela. Agora, uma dica: se você vai ler esse livro, confia na sua intuição. Eu passei a leitura toda desse livro ignorando a voz de nosso pai Machado de Assis, me dizendo: presta atenção, eu já te ensinei isso, não se iluda. Mas eu me iludi e depois eu fiquei chocada.